Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus repouse sobre cada um de nós. Pessoal, eu estava no outro dia assistindo pela sei quantas vezes mais um filme que tem o título Caminho da Eternidade. Se você puder assistir esse filme, tanto o 1 e o 2, fica aí uma sugestão para você. E lá nesse filme, né, ele tem lá um rapaz que faz o papel de Jesus, e tem ali algumas pessoas que tem um atraso na viagem, eles vão parar dentro de um restaurante onde Jesus está ali para servir eles. Muito interessante o filme. E lá naquele filme tinha uma pessoa que estava fazendo o papel de um empresário bem-sucedido, e ele entra num embate com Jesus, né? Quando Jesus tenta ali convencer ele dos seus pecados, convencer ele de que a riqueza não é o que leva as pessoas à vida eterna, à salvação. Ele entrou num embate com Jesus. E num dos embates que ele entrou com Jesus, né, que é o que muitos também, eles entram nesse embate com Jesus, com Deus, é falar que Deus é cruel. Né, o rapaz até lá chegou a dizer, Deus é cruel, quando ele mandou lá exterminar o povo lá, aquele povo lá, até as crianças e o gado, ele mandou acabar com tudo, que Deus é esse? E as pessoas sempre direcionam para Deus a culpa da pandemia, a culpa de tanta guerra, a culpa de tanta morte, a culpa da criança que morreu, a culpa de tantas tragédias. As pessoas, elas sem entendimento, porque eu preciso entender a Bíblia, sabe? Entender a Bíblia, pegar a palavra de Deus desde o início lá, entender e crer na Bíblia, para mim chegar a uma conclusão sobre Deus. Joel, e qual é a conclusão que você tem a respeito de Deus? A conclusão que eu, Joel, tenho a respeito de Deus, que Ele é bom o tempo todo. Que esse Deus é justo. Não existe em Deus um pingo de injustiça, de maldade. Ele é bom o tempo todo. Por exemplo, esse sol aí que nasceu, tá vendo ali? O sol nasceu. Ele nasceu sobre bons e maus. A chuva, quando cai, ela cai sobre bons e maus. A Bíblia diz que todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam. Esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós temos, que é o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, Ele é bom o tempo todo. Só que Ele deixou a liberdade do homem fazer as suas escolhas. Ele deu a liberdade a Adão de fazer as suas escolhas. Quando Deus formou Adão e depois Eva, Deus formou dois seres perfeitos. Não havia morte. Não havia maldição. E Ele deixou, olha, você está vendo tudo isso aqui? Ó, de toda a árvore que há no jardim, vocês podem comer. Mas está vendo aquela árvore lá? Nela vocês não toqueis, porque no dia que vocês tocar, vocês vão morrer. Ele deixou bem claro. Ele deixou bem claro. Meus irmãos, eu sou pai. Eu sou pai. Tem muitos que me ouvem agora que também são pais. Quantas vezes nós falamos para os nossos filhos
né, eu para o meu filho, que eu tenho um filho único, ou quem tem mais filho, você fala para os seus filhos na voz da experiência, por você ter mais experiência, né, e você fala assim: não faça isso, não vai por aqui, que você vai acabar colhendo situações que não vai ser bom. E acaba que o seu filho, né? Acaba lá que o seu filho vai exatamente por aquele caminho que você disse para ele que não era para ele ir. E lá na frente, o que acontece? Você acaba vendo acontecer com seu filho aquilo que você não gostaria que acontecesse, mas acaba acontecendo porque ele fez a escolha dele. E você, como pai, muitas das vezes não tem o que fazer. Você vai tentar ajudar? Vai. Quantos pais tentaram ajudar os filhos a sair da criminalidade? Sair dos vícios? Sair de uma vida de prostituição, uma vida errônea? E eles insistirem e acabarem enterrando seus filhos. E é isso que Deus tem visto. Deus tem visto muitos daquele que Ele criou, que são suas criaturas, perecendo. Desde a fundação do mundo, por eles fazerem as suas escolhas. Quando você assistir esse filme, você vai ver o fim do empresário lá, porque ele fez a escolha dele. Ele que fez a escolha. O adversário, que lá tem o nome de Evil, que é o diabo, estava lá presente, sugerindo aquele empresário que seguisse as suas orientações, e Jesus dando ele a oportunidade dele ser salvo. Porque as pessoas pensam, ou elas acham, meus irmãos, que a vida, a salvação delas está aqui neste mundo, no que elas têm, no que elas possuem. Você veja que a ganância do ser humano está tão em alta, né, que as pessoas não estão pouco ligando para o caráter, estão pouco ligando para o decoro, para a postura. Elas não querem saber. Isso é em todas as áreas, isso é em todos os segmentos. É uma desonestidade desenfreada, é uma falta de caráter desenfreada. Isso eu digo para você em todos os segmentos. Quando eu digo em todos os segmentos, eu estou incluindo igrejas também. As igrejas também. Observe o que Pedro disse lá em 2 Pedro capítulo 2. Pegue 2 Pedro capítulo 2 e leia. Siga os alertas que Jesus fez a respeito dos falsos mestres, desses falsos profetas, desses que ficam aí em cima dessas placas de igreja sendo escândalo. Sendo escândalo, ele disse também, convém que venham os escândalos. Muitos escândalos envolvendo pessoas com nomenclatura de pastor, de pastora, de diácono, de obreiro, atrocidades assim, pessoal, sabe? Assim, vergonhosa, que fica feio para a casa de Deus. Daí, muitas das vezes a pessoa estava lá dentro de uma placa de igreja, comete um delito, aí as pessoas querem julgar a igreja, a placa da igreja. Não é porque um dia Satanás era o anjo de luz e foi expulso do céu, que o céu é um problema. Não, o problema era ele. O problema era ele. O céu continua sendo um lugar maravilhoso, um lugar lindo e maravilhoso, que não era para ter pessoas daquele tipo de coração, daquele espírito. Por isso que Deus expulsou. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus está fazendo um convite para que as pessoas aceitem Ele como Salvador, para que as pessoas se entreguem, para que as pessoas se arrependam. Ele tem perdão para oferecer. Não deixe que nada venha te deprimir, te oprimir, achando que você não tem mais jeito. Jesus, Ele é a paz que você precisa. Basta você abrir seu coração para Ele, chamar por Ele aí onde você está agora, porque Ele vai entrar em você.
com a presença dele, com o Espírito Santo, e você vai experimentar daí para frente dias maravilhosos, tá certo? E um dia você vai ter a eternidade, uma vida eterna, porque essa é a promessa dele. Porque saiba de uma coisa, meus irmãos, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.